Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. Caiu duas vezes aqui, vamos ver se agora vai. Aguardando a nossa convidada, que a gente tenha uma noite bem bacana. Oi, Laura, boa noite, já vou te convidar, tá bom? As convidadas já chegou, a Laura. Já enviei o convite. Oi, Laura, boa noite, Boa noite, bem-vinda, Tereza. viu? Obrigada. Que a gente tenha uma noite bem bacana, tá tranquila? Tranquilo. Prazer Falar estar aqui de com você. prazer também, viu? Bom, a Laura é advogada previdenciária, escreve poesias nascidas do amor e das inquietações. A Laura é irmã, a Laura é filha, além de várias outras coisas, né? Mas a Laura é irmã, a Laura é filha, e hoje a gente vai falar desses lugares, de irmã e de filha. Vou deixar você dar boa noite para todo mundo, Laura. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho lindo o trabalho que você faz na sua página Laços e Lutos. E eu espero poder contribuir um pouquinho com a minha história de amor e de dor, né? A história da minha vida, né? Que é uma linda história. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Eu vou ler um trechinho aqui do seu livro, né? O livro da Laura, Quando a Noite Escura Chegou. Só entrar em contato com ela. O Insta dela tá no post, vai estar no post da live também, tá bom? Quando a primeira noite escura chegou na minha vida, me pegou de surpresa. Eu já dava muito valor às pessoas que amava, mas pensava muito pouco sobre a morte e a possibilidade iminente da perda. Laura, eu queria começar contando, falando do seu irmão, né? Me conta um pouco quem era ele, como é que ele era. Bom, meu irmão, o nome dele é Reni. Conexão da E Laura. voltou? Voltou. Meu irmão chamava Reni, né? Ele tinha 24 anos. Tinha uma filha de 3 anos na época, né? E ele era uma pessoa muito inquieta, ele tinha muita pressa de viver. Ele sempre estava andando apressadinho, chinelo arrastando, sempre com muita pressa de viver. Ele tinha muita vontade de viver, de aproveitar a vida, de curtir, né? E ele era um parceiro, assim, era meu irmão, meu único irmão, né? E era um grande amigo. Na noite do meu casamento, né? Ele entrou no meu quarto e falou, olha, me abraçou e falou, olha, eu sempre vou estar do seu lado. Aconteça o que aconteceu, eu sempre vou estar do seu lado, né? E, e assim, a gente tinha uma relação muito legal, né? Então, quando essa primeira noite escura chegou, né? Foi um baque, porque além da idade dele, né? Uma pessoa jovem e como foi um acidente, foi de repente, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente foi aprendendo a administrar isso, né? Era uma coisa nova na vida da gente. A gente normalmente é acostumado a ver partindo das pessoas que são mais de idade, né? E quando vai uma Deu uma pessoa jovem, cortada a sua conexão, mas eu queria que você me falasse um pouco como, porque assim, era seu único irmão. Tá dando uma cortada a sua conexão, Laura. Era seu único irmão, e aí você fica ali, como filha única, né? Pelo menos presencialmente. Nunca será filha única, mas presencialmente sim. Como é que foi ficar com seu pai e sua mãe a partir disso? eu lembro assim, no velório do meu irmão, todas as pessoas que chegavam para mim não vinham me dar os sentimentos pela minha perca, né? Eram sempre falando assim, você tem que ser muito forte pelo seu pai e pela sua mãe, você tem que ajudar eles, Tá né? cortando? Tá dando uma cortada. Então todo mundo chegava e falava para mim, você tem que ser muito forte para ajudar seu pai e sua mãe, né? Era uma dor muito grande para eles, né? E, e foi assim que eu fui tentando administrar depois do que aconteceu, né? Tentando
tá sempre presente. Eu sei que a minha presença não ia suprir a falta que ele fazia, né? Aquele acontecimento. Mas eu procurava sempre estar presente na vida dele, sempre estar trazendo alegria, coisas novas para a gente poder ir além daquela dor que era muito grande, né? É difícil quando pede para ser muito forte, porque ali você estava perdendo seu irmão, né, Laura? É, é verdade. É que aí ficou a dor do meu pai, a dor da minha mãe. Aí tinha minha sobrinha que tinha 3 anos, né? E ver ela sem o pai tão pequenininha era muito difícil, né? Eu fui seguindo dessa forma, só que doía muito, né? Eu sentia muito, mas eu é, tentava sempre estar bem perto deles para conseguir que eles não ficassem tão mal. Mas já teve vezes de eu ir conversar com meu pai que eu não estava bem e ele falar: filhota, você tem que ser forte. Ele me chamava de filhota, né? Você tem que ser forte. A vida é dura, né? E você tem que ser forte. E quando eu for embora, e ele falava isso antes dele ficar doente. E quando eu for embora, você tem que ser forte porque você tem que cuidar da sua mãe e das meninas, que é a minha sobrinha e a minha filha, né? Então O ele ia seu, me dando força. o seu pai era uma pessoa muito forte, Laura. Só que ele sentiu muito, assim, sabe? Ele sentia demais, assim, a perda do meu irmão e daquela forma prematura, né? Mas, mas ele era forte também, assim. Ele era uma pessoa muito, sabe? As pessoas chegam em mim hoje e falam: nossa, eu adorava conversar com seu pai. Ele me ensinava tanta coisa, sabe? Ele era uma pessoa que todo mundo chega, os clientes dele chegam aqui e falam assim: ah, seu pai não era só meu advogado, seu pai era meu amigo. Então é muito gostoso, né? Quando a pessoa parte, mas deixa um legado tão bonito assim da história dela, né? Essa coisa que fica mesmo, né? É o que fica, é o que importa. E tinha sua mãe também, né? Não que o lugar de pai, eu acho que os dois lugares são muito difíceis, né? E aí o teu pai também, você sentia que essa força dele também era um pouco em função da sua mãe? Na morte Também, do seu irmão, né? no começo para ele foi mais difícil administrar a perca do que para minha mãe. Minha mãe sempre teve muita fé. E a fé dela, a forma como ela tinha fé, né, ajudava ela, né, era a forma como ela encontrava para transpor os momentos de desespero, né, daquela situação. O meu pai, ele procurou muito, assim, ele foi em muitos centros espíritas, ele no começo ia muito no cemitério, ele teve no começo muita dificuldade de lidar com esse período, sabe? Mas sempre que ele estava perto da gente, ele chegava e estava bem, tentava fazer de conta que estava tudo bem, mas no fundo você via que tinha uma falta gigante, né? Uma saudade gigante, né? Eu só posso imaginar o que era essa dor dele, né? E da minha mãe, né? Essa dor eu não senti, né? Mas eu imagino que seja né, muito maior do que uma dor de filho, né? Que perde o pai, porque, né? Ver um filho partindo, porque normalmente a gente quer, os filhos a gente tem aquela responsabilidade de cuidar, de saber onde está, de estar sempre amparando, né? E de repente quando isso some, né, das nossas mãos, o vazio deve ser gigante, né? Sim. Isso foi em que ano? Em 2006. A sua sobrinha tem quantos anos hoje? Hoje ela está com 18. E, e ela Nossa. E sempre vocês. morou, Ah, ela sempre morou com os meus pais. Então meu pai que criou ela, né, como um pai. Até o primeiro dia que a gente foi para Barretos, que descobriu o câncer, ela escreveu uma carta linda para o meu pai e colocou na mala dele, né? E depois eu li essa carta e lá ela falava, né? Vô, não posso perder meu segundo pai, né? Não posso ver você ir embora, né? Então, ela ficou morando com vocês. Ele ficou morando com meu pai e com minha mãe. Isso. Que bonito. Que presente para o seu pai e para sua mãe, né, Laura? Ficou um pedacinho dele ali. E aí depois chega a segunda noite escura, né? Que é a do Isso. seu pai, né? O meu pai, ele veio ficando doente desde 2018, só que no início não era o câncer, né? Ele teve uma hiponatremia, o sódio do sangue abaixou muito e ele ficou confuso de uma hora para outra. Ele teve uma confusão, né? Ficou confuso durante uns 3 meses. Confuso como? Ele teve uma... O cognitivo dele mesmo? Isso, ele foi trabalhar de manhã, acompanhou uns clientes no banco
E na hora do almoço ele começou a falar algumas coisas desencontradas. E foi piorando no decorrer do dia, né? E aí a gente demorou muito para descobrir o que que era, porque fomos em vários médicos aqui na nossa cidade e os médicos associavam que ele estava com uma confusão por estresse, por causa das coisas que ele tinha passado pela perca do meu irmão. O médico falou que foi acumulando e começou a tratar aquilo como uma coisa psiquiátrica. Mas não era, era uma coisa metabólica, né? Era o organismo dele que não estava produzindo sódio suficiente. Então a gente fez, ele ficou uns 2 meses dessa forma, confuso, né? E eu lembro que minha mãe uma vez chorando muito, falando que queria muito ele de volta pra gente, porque ele tava ali, mas ele não tava, né? Ele não sabia o que ele tava fazendo, ele não reconhecia. E eu falei pra ela, mãe, ele podia ter passado mal e ter ido embora, né? Já naquele dia. E ele tá aqui, a gente tá cuidando dele, tá dando remédio, tá dando comida, né? Então vamos agradecer a Deus porque ele ainda tá aqui do nosso lado. Aí depois disso a gente encontrou um médico que conseguiu regular esse problema metabólico e ele voltou, foi voltando ao normal. Aí depois, por alguns meses, ele ainda voltou a trabalhar, fazer toda a vida dele certinha. Aí, em agosto de 2019, a gente descobriu o câncer, né? Na verdade, em setembro de 2019. E depois, lendo que eu fui descobrir que essa hiponatremia, esse sódio baixo, pode ser o organismo avisando que está vindo um câncer, né? E aí foi muito difícil quando veio o diagnóstico do câncer, né? E eu lembro que eu chorei com ele na frente do hospital e ele virou para mim e falou: filhota, não chora, você tem que ser forte. Mais uma vez, né? Só que nesse dia a gente ainda ia esperar o resultado de alguns exames. Aí quando o exame confirmou, né, que era um câncer, o estágio do câncer, eu falei pro médico: eu vou levar meu pai para Barretos. Aí ele olhou para mim e falou: então vai. E foi um médico muito humano que atendeu a gente aqui nessa parte oncológica. Que olhava meu pai com muito carinho, com muito respeito, sabe? Porque às vezes a gente não encontra isso, né? E um cuidado, assim, com a pessoa que tá sofrendo, né? Porque descobrir uma doença dessa é sofrido, né? E naquele mesmo dia eu saí com meu pai daqui de Rondonópolis. Eu nunca tinha ficado um dia longe da minha filha. E deixei tudo, né? Aí ela chorou, eu peguei e falei: não, mãe precisa ir, eu preciso levar o vovô pra gente trazer ele de volta bem. E começamos uma batalha, assim. Em 3 meses eu fui 5 vezes pra Barreto dirigindo. Eu tinha um pouco de trauma de dirigir em estrada, porque meu irmão tinha sofrido um acidente, né? Então eu quase não dirigi em estrada. Mas aí eu perdi o medo, perdi tudo. E fui porque eu sentia que eu precisava fazer de tudo para depois eu não ter arrependimentos, né? Tudo estava ao meu alcance, né? Graças a Deus estava ao meu alcance fazer isso, então eu optei por fazer. Foram você e seu pai. A primeira vez fui eu e meu pai. Aí eu vi que você até alugou uma casa lá, não foi isso? Aluguei uma casa lá e era uma casa pequenininha, né? Porque ficava perto do Hospital do Amor. E aí quando a gente foi a primeira vez, ele estava tendo muita dor no braço. E aí até o dia que eu fui, aí falei: vou comprar uma poltrona para ele, aquelas poltronas do papai, né? Para deixar lá, né? Porque eu fui arrumando tudo para ficar o mais confortável possível. Porque assim, eu sabia que a morte podia chegar a qualquer hora. Então, se aqueles fossem os últimos meses de vida dele, ou os últimos anos, ele tivesse que estar muito tempo ali, eu queria que ele tivesse de uma forma confortável, né? Aí, quando eu fui comprar a poltrona, eu tava na loja e chegou no meu celular um exame, aquele PET scan, né, que escaneia o corpo inteiro. E o exame era muito ruim. E eu lembro que eu chorei muito na loja, né? Chorei muito, muito. Aí, pus a poltrona no porta-mala do carro, nem cabia direito, mas o rapaz me ajudou a colocar. Parei de chorar e voltei pra lá. E cheguei lá e escondi esse exame dele, né? Eu não mostrei pra ele, porque eu não queria que ele desanimasse, né? Eu não queria que ele se abatesse, né? Se visse... Porque ele era muito otimista, né? O médico falou que ele ia fazer 3 ciclos de quimioterapia, 3 meses de quimioterapia. E na cabeça dele, ele ia fazer os 3 meses de quimioterapia e depois ele ia estar bom, ia voltar à vida normal, né? Então eu acho que aquilo ia ser um balde de água fria, assim, para a forma como ele queria que as coisas acontecessem, né? Então eu escondi o exame no porta-mala do carro
E fui fazendo de tudo para que ele ficasse o mais confortável possível, sabe? Tentava fazer de tudo que a gente já fazia antes um pelo outro, né? E lá também nesse pedaço de tempo foi em Barretos. Na verdade, Laura, o que você foi vendo, a gente chama de luto antecipatório, né? E eu fiquei aqui pensando, porque quem ficou lá foi você e seu pai, é isso? Eu fiquei as primeiras 2 semanas, aí depois meu marido levou minha mãe, a minha filha e minha sobrinha. Elas pegaram uma semana da escola, né, e ficaram lá uma semana inteira com ele. Eu voltei com elas e minha mãe ficou. Aí eu fiquei uma semana aqui na minha cidade para organizar as coisas e depois voltei para lá de novo. Aí eu ia revezando com a minha mãe. E às vezes eu conseguia trazer ele de volta. Porque o primeiro mês foi mais complicado, porque tinha muitos exames e a quimioterapia, mas depois ele tinha um intervalo de uns 15 dias entre um ciclo e outro, né? Aí eu trazia ele de volta. Em algum momento ele mencionava isso tudo que estava acontecendo, ele falava sobre isso, sobre a possibilidade dele partir? Ele tentou falar com a minha mãe em dezembro. Ele tentou falar para ela o que era para ela fazer caso acontecesse alguma coisa com ele, com a casa, né? Como que era para ela se organizar, mas ela não deixou ele continuar, né? Ela falou para ele não, você vai ficar bem, não vamos falar sobre isso não, né? E aí ele não falou mais. Comigo ele nunca. Ele falou para uma tia minha que ele tinha muito medo porque eu ia sofrer muito. Mas então eu acho que por isso ele não tinha coragem de falar sobre isso comigo. E eu já lia muito sobre isso, assim. Na época eu estava lendo aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já lia muito sobre finitude. Era um assunto que já me interessava muito, né? Eu nunca corri desse assunto. Porque eu sempre gostava de entender mesmo que no caso do meu pai, a gente teve um tempo de despedida, de se despedindo dele, porque eu olhava para ele e eu sabia que eu podia estar perdendo ele, né? Mas a gente sabe também que às vezes a gente não tem esse tempo, né? Com o meu irmão eu não tive. Então, pode ser no próximo 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 10 anos, né? Que a gente vai se despedir das pessoas que a gente ama ou a gente vai partir, né? A gente não sabe. Então a gente tem que ter a consciência da morte para poder viver de forma mais plena, para estar mais presente na vida das pessoas que a gente ama, né? Para se enxergar dessa forma. Então eu gostava de ler sobre cuidados paliativos, sobre finitude. E até teve um exame, uma receita do meu pai, um atestado, que falava de quimioterapia paliativa. E eu que lia sobre isso, eu não enxerguei essa palavra no atestado lá dele. Assim, eu não sabia que a quimioterapia do meu pai era paliativa. E estava escrito nos papéis. E acho que alguma coisa não me deixou enxergar isso, sabe? Eu imaginava que a gente já estava tentando curar, sabe? De ele ter mais tempo com a gente. Não sabia que era paliativo. E nem o médico falou, né? E assim, não acho que foi ruim isso, por causa do jeito que meu pai tinha, ele queria muito ainda ficar, tinha muita coisa que ele queria fazer, né? Então, não sei como seria a reação dele se ele soubesse que ele estava partindo, né? E eu, mesmo lendo aqueles exames, eu não consegui ver aquela palavra que era tão, assim, íntima minha, né? Eu lia muito sobre isso já. Ô, Laura, você acha que essa tentativa dele de comunicar para sua mãe, de algum jeito, ele entendeu que você não dava conta, né? Porque tanto que ele falou que tinha medo de como você ficaria. Você não acha que é porque essa possibilidade passava na cabeça dele de morrer? Acho que passava. Mas Ele eu fiquei só não sabendo, tipo, conseguiu. Ah, não consegui concluir. Porque isso foi nos dias ali perto do Natal e depois a gente veio para Rondonópolis dia 11 de janeiro e no dia 15 de janeiro ele faleceu em casa, né? Então minha mãe não tinha comentado isso comigo, só depois que ela comentou que ele tentou falar o que era para ela fazer, mas ela logo, né, não deixou ele continuar. porque ela também não aguentou, né? E às vezes a gente não aguenta mesmo. Ele morreu em que ano? 2020, ano passado. Então, fez agora. Fez um ano, né? 1 ano e 6 meses. Fez um ano. Conta pra gente. Você viveu as duas mortes, a do seu irmão repentina
E a do seu pai, né, pelo exame, esse exame que se escondeu e tudo, tinha um prenúncio ali de que não tinha um bom prognóstico, né? Você não sabia de tempo, mas não era um bom prognóstico. É diferente você saber que o outro pode ir embora? Olha, pra mim, desde que eu tinha perdido meu irmão, eu aprendi a sempre olhar para as pessoas que eu amo como se pudesse ser a última vez. Porque com o meu irmão eu não tive a oportunidade de me despedir. Meu irmão faleceu um domingo, eu vi ele numa sexta-feira e eu tava dentro do carro e eu nem desci do carro para cumprimentar, aquela coisa de dar um beijinho, né? Então eu não dei o último abraço, né? Então depois disso, sempre que eu saía da casa da minha mãe e do meu pai, eu chegava na casa da minha mãe e do meu pai, né? Eu sempre abraço eles, eu sempre beijo, sempre eu passei a sempre viver achando que de repente pode ser a última vez, a gente não sabe, né? Mas saber que era um câncer muito grave, quando descobri que era um câncer de pulmão, eu pesquisando na internet falava assim, que a pessoa às vezes tinha no máximo 5 anos de vida, né? Então eu não imaginava que seria tão rápido, porque quando a gente descobriu foi 3 meses e pouquinho, né? Pensar nos 5 anos era muito triste para mim, Imagina né? 3 meses. Então, naquela tarde que ele faleceu, e de manhã eu cheguei na casa dele e falei, como que o senhor tá? Nos outros dias ele não estava muito bem, tinha acabado de terminar o ciclo da quimioterapia. E naquele dia ele falou, hoje eu tô melhor. Então, fala-se muito da visita da saúde, né? Que às vezes a pessoa dá uma melhorada no dia que ela vai embora, né? A melhora da morte. E ele pediu para minha mãe comprar um doce que ele gostava no mercado naquele dia, e ele comeu, ela fez o almoço dele, né? E depois eu saí para ver um cursinho com a minha sobrinha e minha filha foi junto. E depois a mãe já ligou e falou que ele tava passando mal, né? E quando eu cheguei lá já não tinha mais nada para fazer. Conta pra gente desse processo de luto até chegar no livro, como é que foi esse caminho? Bom, na primeira semana, né, depois que meu pai faleceu, até a missa de 7º dia, eu fiquei sem vir trabalhar, fiquei resolvendo várias coisas, né? Quando meu irmão faleceu, muitas pessoas resolveram as coisas pela gente, né? Acho que foi um baque muito forte, né? E eu já falava pro meu marido que o dia que acontecesse alguma coisa, eu ia tomar as decisões, né? Não queria que outras pessoas tomassem por mim. Então eu escolhi o caixão, eu fui levar a roupa na funerária. Eu queria fazer tudo que eu precisasse fazer por ele, da melhor forma que eu pudesse fazer. Eu não queria que ninguém escolhesse por mim, né? E depois organizar o santinho da missa de 7º dia. Tudo eu fui fazendo nessa semana e não voltei a trabalhar, né? Aí depois do 7º dia, aconteceu um problema, assim, de questões de advogados e eu vi que eu precisava voltar, porque meu pai tinha muitos processos em andamento, tem ainda, e é a mesma área que eu atuo. Então eu precisava dar continuidade naquilo ali para ele não perder todo o trabalho que ele tinha feito. E eu comecei a vir para o escritório e eram pastas e pastas, assim, para eu fazer ações, para eu ver o que ele tinha feito, né, o que estava feito, o que não estava, porque a gente não estava no mesmo escritório, né. E as pessoas começaram a me procurar, os clientes dele começaram a vir, como vai ficar meu processo? Só que as pessoas sentavam aqui na minha frente, elas vinham falar, olha, seu pai não era só meu advogado, seu pai era meu amigo. Olha, seu pai me emprestava dinheiro quando eu não estava bem. Eu tenho muito carinho pelo seu pai. Olha, eu ficava embaixo daquela árvore conversando com seu pai, porque eu era num prédio, né? E direto entrava lá embaixo. Eu ficava embaixo daquela árvore conversando com seu pai. Então, as pessoas falavam de um jeito dele tão bonito assim que ia me dando mais força, sabe? E eu não sei, eu acho que só ele mesmo para ter me ajudado a conseguir resolver tudo que eu precisava resolver logo em seguida. Dessas várias ações que eu tinha que colocar, processo de inventário, tudo que eu precisava organizar, né? E eu acredito que ele sempre esteve comigo, me auxiliando, me amparando, né? E aí veio a pandemia, ele faleceu em janeiro, em março começou a pandemia. Então eu fiquei um pouco mais em casa, e foi quando eu voltei a escrever, porque na minha adolescência eu gostava muito de escrever poesias,
Mas depois eu parei, não escrevia mais. Aí na pandemia, mais tempo em casa, eu voltei a escrever. E comecei a escrever as coisas que eu sentia, tudo que eu estava passando no luto, né? E foi uma forma muito boa de me ajudar naqueles meses mais difíceis. Escrever, colocar para fora o que eu estava sentindo, é o que eu pensava, né? As conclusões que eu tinha, né? Sobre a vida me ajudou a, de repente, ressignificar aquela dor, né? Sim. A dor, eu entendo assim, que a dor ela vai me acompanhar pela minha vida inteira. É a minha história de vida, né? Não tem como mudar isso, né? A minha história de vida ela é marcada por esses acontecimentos, mas é marcada por muitos acontecimentos felizes também. A gente viveu muitas coisas felizes, né? E hoje eu ainda tenho a minha filha, minha sobrinha, meu marido, a minha mãe, né? Que estão aqui do meu lado. Então, eu não posso parar. Eu preciso continuar, mesmo que às vezes doa, né? Quando dói muito, eu acolho minha dor, abraço minha dor, né? E depois eu volto a sorrir e volto a continuar, porque eu também sei que era o que ele ia querer que eu estivesse fazendo, né? Ele não ia querer que eu estivesse parada e sofrendo, ele ia querer que eu estivesse bem. Tem dias que Que dói você... muito. É. Tem dias que dói muito que você Muito seguisse, mais né, que os Laura? outros. É. Tem dias que dói mais que os outros. Conta pra gente desses dias que dói mais que os outros. Olha, por exemplo, eu continuei com os processos dele, né? Então, todas as pastas dele têm a letra dele, as petições têm assinatura. Então, no começo era difícil para mim tirar o nome dele do final da petição. E eu não tirava. Às vezes eu colocava uma inicial depois que ele faleceu, que tinha o meu nome e o nome dele. Foi difícil para mim conseguir apagar isso. Então eu preferi deixar. Porque as outras pessoas vão pensar, não me importa, né? Eu passei a me importar com o que ia me fazer melhor nesse momento, né? Mas assim, eu sinto muita falta. Por exemplo, eu chego na casa da minha mãe de manhã e sempre que eu ia sair para ir trabalhar, tava ele e minha mãe na porta me dando tchau. Então hoje, quando eu olho e ela tá lá me dando tchau, eu sempre lembro dele do lado dela. Então, e na casa dele, da minha mãe, né? Tudo lembra, tudo lembra. Eu olho pra pia e eu lembro dele lá encostadinho, descascando a laranja dele pra chupar. Ele na piscina, ele construiu uma casa linda de boneca, né? Pra minha filha e pra minha sobrinha. E ele chegava do trabalho no final da tarde e ia fazer essa casa de madeira, né? Que tem até ventilador, forro, né? Ele sempre foi muito caprichoso. Então, assim, ele é uma pessoa que faz muita falta, né? Então, a gente, a todo momento, vira e mexe, a gente, o seu avô ia estar fazendo tal coisa, o seu pai, né? A gente sempre está lembrando, ó, o avô ia estar fazendo tal coisa. Ou agora, tomando algumas decisões, a gente fala, acho que o pai está contente com o que a gente está fazendo, né? É sempre pensando assim. Então, ele é um lugar sempre presente na nossa vida, né? Não está Que apagado. bonito, Laura. Que bonito. Ele pôde ficar, né? Ele tá ali o tempo todo, né? Sim. Eu vou pedir para você ler o que você escreveu para ele. Falar sobre luto. Quanto tempo dura o luto? Tem dias que a chuva cai e o luto dura todas essas frações de segundo que a alma é lavada. Tem dias que o sol reflete e invade e preenche todos os cantos do meu ser da mais doída saudade que pelo amor é inundada. Tem dias que as lembranças me fazem rir e sorrio lembrando de tudo que vivemos, do quanto vivemos e de todo o amor que ainda tenho para te dar. Tem dias que nem consigo de te falar. Ainda estou na eternidade do luto, meu território santo. Território que até eu tenho respeito em pisar. Nesse turbilhão de sentimentos e emoções, que mesmo quando perdida, consigo a nós encontrar. Sinto sua falta em quase todos os instantes. Sinto viver em um mundo sem você. Sinto que nada mais será como era antes, porque sinto em demasia tudo que não pôde ser. Mas descobri que eu quero essa dor sentir. Descobri que ela também me orienta, me faz viver, me faz persistir. Sempre fui movida pelos sentimentos, e só assim sei existir. E nesse luto, que é frio e que é quente, que é desesperador e envolvente, mas que também é meu refúgio para me perder e me encontrar de repente, eu vou seguir caminhando. Vou seguir eternamente te idolatrando, caindo e levantando, silenciando e cantando,
com lágrimas minhas flores regando, para que no nosso reencontro, você vendo meu lindo jardim estonteante, saiba que em absolutamente todos os segundos eu segui te amando. Que coisa linda, Laura. Nossa, muito, muito, muito lindo. O luto, você descreveu tão bem essa mistura, né, Laura? Essa mistura de, como você falou mesmo, tem dias que a saudade é muito forte, que ela pesa, tem dias que ela é mais leve. Essa coisa que você falou de você olhar na casa e ver seu pai nos lugares, ver ele dando tchau para você com a sua mãe, ver ele descascando a laranja, ele ali no lado da pia, o lugar que ele ficava, deve ter o lugar da mesa, né? Não tem como apagar essas coisas. E é bonito quando você fala que você escolhe, né, ficar com tudo isso, porque quando a gente escolhe ficar com tudo isso, a dor vem junto. Porque se a gente se afastar do luto, se afastar da dor, a gente pode até fazer isso, mas a gente se afasta do amor, se afasta da memória, não é isso? Eu penso assim, se eu pudesse escolher não sentir essa dor, né? Mas não ter vivido tudo que a gente viveu, eu escolho a dor, vivendo todos os momentos que a gente viveu, todas as felicidades, tudo que foi compartilhado. A gente viajava muito junto, a gente ia eu levava ele para pescar todo sábado de manhã, porque era uma coisa que ele adorava fazer. Assim, ele era uma pessoa que vivia pra gente, pra família. Ele ficava tentando adivinhar o que as netas dele queriam, né? Chegava, ia levar pra feira, ia levar pra pula-pula e assim, sempre foi uma pessoa muito presente, muito carinhosa, muito atenciosa. Então, eu não apagaria nada dessa história, né? Eu viveria toda essa intensidade de novo, conforme foi, com todo esse amor que foi dedicado, e aceito viver essa dor com todo o meu amor. Eu aceito viver essa dor, porque ela é fruto desse amor. Então, é aquela frase, né? Não é minha, mas é aquela frase: quanto maior a dor, quanto maior o amor, maior a dor, né? Então, eu Que é do aceito. Colin Parks. Eu aceito viver essa dor porque ela é fruto do nosso amor, né? Então, a dor vem, mas o amor é maior ainda que a dor. Então, ele nunca vai se apagar, né? Ele sempre vai estar aqui. Todos os dias eu vou lembrar dele em tudo, né? Eu tenho 38 anos, então 37 anos da minha vida eu vivi com meu pai do meu lado, né? Me aconselhando, me amando, me vendo melhor do que eu sou, né? Ele me admirava e eu também, né? Ele é o orgulho da minha vida, né? Mas ele também me admirava, então ele me via muito melhor do que eu era, né? Então eu vivi 37 anos com essa pessoa do meu lado, então eu não posso querer que, né, na hora que essa presença, né, física não esteja aqui, o meu peito não vai sentir nada, né? Lógico que vai sentir isso, demonstra a nossa humanidade, né? Nós somos humanos, então a gente sente mesmo. E acho que é exatamente o que você falou, né? Só dói porque teve amor. E se teve amor, a dor sempre vai ser um lugar de gratidão. Sim. Porque só dói porque foi bom, porque tem muito para agradecer, né? Eu fiquei pensando aqui na tua mãe, que perde um filho e depois perde o companheiro dela, que pelo que você está falando do seu pai, ele devia ser um companheirão. Era um companheirão dela mesmo. Ele sempre foi muito família, assim, e às vezes, quando a gente não viajava junto, queria ir pra casa dos irmãos dele, né? No final do ano eu tava em algum outro lugar, eles iam parando nos lugares da estrada, do jeito que eles gostavam, assim. Ele fazia tudo querendo agradar ela, né? Então, e ela também, né? Fazendo tudo pra agradar ele, né? Cada um da sua maneira, né? Cada um com o seu jeito de demonstrar amor, né? Então, para ela perder esse companheiro, né, tem sido muito difícil ainda, né? É muito difícil, porque a gente quer envelhecer, né, sempre com alguém do nosso lado. E quando isso modifica, né, e você vai deitar e não tem mais aquele companheiro para conversar alguns assuntos que só com ele, de repente, ela dividia, isso é muito difícil para ela também. A tua mãe tem quantos anos? 61. Tá, muito jovem, né? O seu pai faleceu com quantos anos? 63. Muito jovem.
muito cedo, né, para ela perder um companheiro de jornada. Eles estavam casados há quantos anos? 39 anos. Como que acorda depois de 39 anos sem o companheiro ali do lado, né? Você auxiliou a sua mãe, porque a gente tem falado muito nas coisas, né? Nas roupas da pessoa, porque a sua mãe teve esse exercício 2 vezes, com o filho e com o marido. Você participou disso, Laura? Porque a gente daí vai dar um destino para as coisas. É muito difícil, né? Você mexer nas coisas da pessoa, traz muita dor. A gente ainda tem muita coisa, né? Quando meu irmão faleceu, meu pai e a mãe não tinham conseguido doar as coisas ainda, e mais ou menos um ano depois, um amigo do meu pai sonhou com meu irmão. E meu irmão estava pedindo para eles doarem as coisas dele, né? Que estavam lá no guarda-roupa. E foi quando eles tiveram essa coragem. E as coisas do meu pai, minha mãe está doando aos poucos, né? Algumas coisas, mas muitas coisas eu ainda não consegui deixar ela doar. As camisas, assim, eu já abri o guarda-roupa para falar, hoje a gente vai começar. E não consegui. Ainda estou trabalhando isso em mim, sabe? Mas algumas outras coisas ela já doou, short, mas as camisas me marcam muito, assim, sabe? Eu consigo ainda ver ele em cada roupinha daquele, tem o cheiro ainda, então eu que estou nesse processo ainda de conseguir dar um destino, né, nas coisas dele, né? E é cedo, né? Se a gente pensar 1 ano e meio é muito pouco, né? Eu acho muito pouco, assim, não tem um tempo certo, né? Não que não pudesse acontecer isso no dia seguinte ou com uma semana, mas 1 ano e meio não é muito tempo. Na verdade, vocês estão indo no tempo de vocês. Eu acho muito importante você dizer isso. E eu fico pensando também o quanto vocês já eram próximos e o quanto a morte do seu irmão juntou mais ainda essa família, não foi? Foi. A gente já era próximo, mas depois que o Reni partiu, né, a gente viu né, que eu já falei, pode ser a qualquer instante, né, que alguém pode partir de novo. Então a gente começou a ficar mais próximo ainda, ia fazer mais coisas juntos. Eu ia trabalhar e já deixava minha filha lá. Na hora do almoço eu ia pra lá, e saía do trabalho e ia pra lá. E só ia pra minha casa mais pra dormir mesmo, né? E, Aham. e depois a gente passou a fazer muitas viagens juntos. Meu pai teve uma vida muito sofrida e depois, com perto dos 40 anos, que ele se formou em Direito. E agora, no final, tinha uma clientela muito grande, né? Muitos clientes, né? Mas no começo foi sofrido. Mas depois, quando deu e quando eu também já estava bem na minha profissão, a gente começou a viajar muito junto. Então eu chegava e falava assim, pai, em dezembro a gente vai para o Rio de Janeiro. Aí ele, não, então eu vou te pagar. Eu falava, não, você não vai. A gente brigava um para pagar as coisas pro outro. E era o maior prazer do mundo. A primeira vez que eu levei ele no Rio, ele chegou de noite, ele se apaixonou de noite pela cidade. E eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, né? Então a gente foi mais de 8 vezes. Os olhos dele para aquela cidade eram os mesmos olhos que eu tinha, né? Levei ele para ver o Flamengo jogar no dia do meu aniversário, ele era flamenguista, eu também. Levei ele no jogo do Zico, ele adora o Zico, né? Levei ele no show do Roberto Carlos, que teve aqui perto da nossa cidade, aqui em Cuiabá, na capital. E que ele amava o Roberto Carlos também, né? Então, tudo que eu podia ir fazendo para ele ter experiências assim, que eu achava que ia ser incrível, eu ia levando, sabe? Ia fazendo, ia tentando fazer. Então, não sabia quanto tempo eu tinha, né? E a gente foi vivendo dessa forma, foi ficando junto, e por isso que assim, eu sinto que eu não tenho arrependimento, sabe? A gente sempre viveu um amor muito bonito, né? Eu, ele, minha mãe, as meninas, meu marido. Então, a gente viveu muito, assim, a gente aproveitava muito, passeava muito, ficava muito junto, né? Então, foi muito intenso, foi uma vida muito intensa, muito bem vivida, eu acredito. Eu acho que é o seu marido que está aqui. Como que é o nome do seu marido? Kleisler. Kleisler, é ele mesmo. Kleisler, obrigada, viu? Vou pedir pro Kleisler ir avisando a gente da hora. O Instagram tirou o tempo e se a gente passa do tempo, eu não consigo salvar a sua live, eu não quero perder. Alguém pode me dizer que horas são? Eu não tenho ideia da hora. 6h44. Hã?
6h44. Ah, é que você tá 19h44, então Ah, é? é quando a gente tem que... 18h44. Alguém, por favor, me avisa quando for 18h55 aí na sua terra, né? Na minha é 19h55, para não ter perigo de perder a live. Ô Laura, eu queria que você me dissesse, porque quando o pai da gente vai embora, acho que, né, a experiência que eu tenho é da morte do meu pai, né? Minha mãe tá aqui também. Mas a gente começa a encontrar muitas coisas dele na gente, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho onde você encontra o seu pai em você. Olha, eu até coloquei isso no livro, né? Eu falo que eu acho que eu e meu pai somos uma alma vivendo em dois corpos, né? Porque a gente é muito parecido, né? A gente sempre foi muito parecido. Mas, assim, eu encontro muito meu pai assim, né? Ele sempre ensinou a gente ter muita compaixão. E isso também me ajudou muito no processo do luto. Meu pai mora ali perto da casa do meu pai, tem uma praça onde moram algumas pessoas nessa praça. E essas pessoas acostumaram a ir na casa dele pedir comida à noite, todos os dias. E ele sempre falou pra minha mãe, quando tiver comida aqui em casa, a gente vai dar. E Gente, aí depois que ele faleceu, eu ficava com medo assim, da minha mãe abrir o portão. Aí eu fiz um quadradinho no portão pra onde ela passa a comida. Porque como agora era uma senhora sozinha, né? claro. Tava perigoso. Aí a gente fez um quadradinho lá, que ele não deixava fazer antes, que ele falava que ia ficar muito feio o portão da casa dele. Mas aí depois que ele partiu, né, pra segurança da minha mãe, a gente fez. E assim, e ajudar essas pessoas me ajudou também, sabe? Porque eu pensava, meu pai ia ficar muito contente de eu estar fazendo isso, porque era uma coisa que ele fazia. E eu acho que eu tenho muito dele também a atenção que eu tenho com as pessoas, com, né, o carinho que eu tenho com os clientes dele também que ele tinha, esse amor pela família, essa dedicação. A gente tem muitas paixões parecidas e às vezes eu acho que um pouco do silêncio, de às vezes ficar analisando as situações e ficar pensando, raciocinando, porque meu pai era assim também. Eu falo que até no silêncio ele me ensinava muita coisa, até quando ele ficava quietinho ele era capaz de me ensinar, sabe? Então, eu acho que a gente é muito semelhante. Eu falo que até os mesmos toques a gente tem, de se coçar, de machucado, sabe? A gente sempre foi muito parecido. Estão falando aqui do riso frouxo, a Yasmin tá falando. Também, um beijo, Yasmin. O seu pai Ele tinha esse também riso, um riso gostoso? tinha uma gargalhadinha gostosa. Isso eu até postei, né? Que saudade dessa gargalhada. Às vezes eu precisava ligar para ele, eu não estava aqui na mesma cidade, e eu filmava a ligação de vídeo que eu fazia com ele, porque eu pensava, se um dia eu não tiver ele aqui, eu vou ter muita coisa para eu ficar olhando. E eu tenho. E isso é muito gostoso, porque na época que meu irmão partiu em 2006, ainda era muita pouca foto, muita. E agora a gente tem essa possibilidade, né, de eternizar algumas coisas, né, eternizar a voz. Eu tenho um vídeo que, quando eu fiz 30 anos, meu marido gravou o depoimento de várias pessoas para mim. E meu pai fez uma fala muito linda, né? Então, eu tenho isso. Então, é muito gostoso ter essas coisas, né? A gente ir eternizando, né? Tudo que é importante pra gente, salvando, porque uma hora, de repente, a gente precisa voltar para aquele lugarzinho ali e matar alguma saudade, né? E ter aquela presença um pouquinho mais perto. Eu acho muito importante tudo que você está dizendo, Laura, e principalmente você deixar claro que tem dias de saudade doída, que tem dias que é difícil, não é que todos os dias são leves, né? Mas que também são serenos, que também tem dias que tá tudo bem, né? Que você consegue conversar com ele rindo, onde ele estiver, né? E tem dias que não, que você conversa com ele chorando. Sim. E todas essas partes, eu acho que você está dizendo, que ficam dele em você, eu acho que é o que faz a gente entender que é impossível alguém ir embora, né? Eu acho que vai fisicamente mesmo, mas é impossível a gente dizer que quem a gente ama não tá, né? Porque tá inclusive em quem a gente é. E que presente você ficar com gravações dele, ter a voz dele, porque isso faz muita falta, né? A gente não pensa mesmo, mas como é bom, né? Que aí você olha o vídeo, escuta a voz dele, porque dá saudade de ouvir a voz, não é assim? Não dá. Uma vez eu sofri muito, eu tava. Acho que fazia uns 10 anos que meu irmão tinha falecido, e eu comecei a pensar que eu tava me esquecendo da voz dele. E eu fiquei muito mal.
com medo de me esquecer da voz dele. Então são coisas assim, pela experiência que eu passei, me fazia pensar que se acontecesse de novo, né, eu sabia o que eu tinha medo, o que eu ia sentir muito, né? Então, eu falo assim, meu irmão não morreu para me ensinar nada, né? Mas se daquele acontecimento muito triste a gente podia tirar alguma coisa, né? A gente tem que aprender, né? Mesmo com a dor, a gente tem que aprender. E aquela dura lição que foi perder ele ensinou isso pra gente, que a gente não é dono do nosso tempo, né? A gente é o administrador, a gente tem que administrar da melhor forma possível. Mas a gente não sabe o tempo que resta, nem pra gente, nem para as pessoas que a gente ama. Então a gente tem que aproveitar muito, né, ao lado dessas pessoas, porque se um dia elas partirem, a gente sabe que a gente fez tudo que a gente podia, a gente amou ao máximo, falou tudo que precisava falar, e que aquela pessoa foi embora sabendo o tanto que ela era amada, né, isso eu não tenho dúvidas que ele sabia, né, então isso é muito importante, isso é o que fica, né, E a morte, ela não vai conseguir sepultar todo esse amor, nunca. Não, nunca. Enquanto eu viver, ele vai estar vivo em mim. E eu falo assim, e se ele está morando em mim hoje, no meu coração tem que ser um lugar muito bonito, muito gostoso para ele estar morando, né? Não tem que ser um lugar tão triste. Tem dias que é triste, eu confesso. Tem dias que eu tô aqui trabalhando e de repente choro, ou vou ver um vídeo e choro, sabe? Mas não pode ser sempre assim, né? A gente tem que saber administrar isso, até porque tem as pessoas que ficaram, né? E se a gente se dedica só à tristeza, de repente depois a gente pode perder uma outra pessoa e falar, nossa, eu ainda tinha um tempo com aquela pessoa e não me dediquei porque eu estava só na minha dor, né? Então acho que dá para conciliar tudo. É verdade. Edilene, obrigada, viu? Inês, é sua mãe? Isso, nesse. Inês, um beijo imenso no seu coração de mãe, de companheira, né? Eu acho que você deve estar tendo dias bem difíceis, porque eu falo que a gente não perde uma vez, né? A gente se despede várias vezes, né? É o que eu digo para minha mãe, né? Quando acorda, quando senta para comer, quando não tem meu pai pedindo o que queria para comer, né? Quando ela sai para assistir alguma coisa, não tem ninguém do lado para comentar o que está assistindo. Então, assim, são muitas despedidas. E tem que ter tido muito amor e é exatamente o que você falou, Laura, tem que ter muito amor por quem ficou. Porque amanhã eu posso entender que eu fiquei voltada para a morte, né? Para esse amor que não tá, e eu deixei também de oferecer e de aproveitar o tempo de vida do outro. E que a gente administre mesmo esse tempo bem, né? Eu sempre digo que a coisa mais cara que a gente tem é o nosso tempo de vida. E às vezes a gente perde onde realmente não deveria. Então, que a gente tenha essa clareza de perder tempo com o que realmente é importante. Eu vou pedir para você deixar um recado para as pessoas, né, que acabaram. Tem muita gente em luto, principalmente por Covid, né? Claro que tem vários lutos, mas o Covid é uma coisa que assim, assustadora mesmo, tá trazendo perdas assim imensas, rápidas. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, de conforto, que estão no início desse processo de luto. O que eu queria falar para as pessoas é que para elas olharem para a dor delas com muito carinho, com muita aceitação, né? Aceitando que existe essa dor, cuidar da dor, né? Mas e também saber que essa pessoa, enquanto a gente existir, essa pessoa vai existir com a gente e a gente tem que fazer de tudo para continuar a caminhada dessa pessoa, né? A caminhada acabou aqui na Terra, né? Mas um dia a gente vai se encontrar e tudo que aquela pessoa fez por nós, a gente tem que continuar fazendo também, para aquela pessoa se orgulhar da gente, né? E carregar essa pessoa sempre no coração, com muito carinho, com muito amor, porque vai sempre acompanhar. É possível você. Acho que cortou. É possível, Fala eu assim. vou colocar o carregador, que ele tá querendo, a bateria tá dando que tá fraca, tá bom? Aí eu queria só E pra ler gente encerrar uma coisa que meu direito. pai escreveu para mim. Posso ler?
Eu queria ler um pedacinho de uma coisa que meu pai escreveu para mim. Pode ler, claro. Há uns 7 Eu anos tô arrumando atrás. aqui para carregar, tá bom? Pode ler. Tá. Ele Só não escreveu: deixa cair a existem minha mistérios. live. Tá. Existem mistérios que não nos é permitido desvendar. Uns dizem que temos nossa hora, outros que temos livre-arbítrio. Acredito na hora certa. Assim como ao nascer a nossa vela é acesa e começa a queimar. Umas mais rápido, outras mais demoradas. E que esta escolha é feita quando nós nos propomos a escolher a que passar. Por quanto tempo, quais as dores, doenças, quem amamos, o que faremos, por que faremos, para quem faremos. Só sei que devemos amar todos e desejar na proporção exata do que amamos e desejamos a nós mesmos. Este entendimento e a família maravilhosa que tenho, que em nome da minha filha, uma joia perfeita, me mantenho vivo. E por certo não ser ainda minha hora ou ainda não ter cumprido minha missão aqui na terra. A dor ainda sangra. O coração dói, todos os dias, todas as horas, por não poder estar ao lado de você, meu filho querido, paixão da minha vida. Te amo e sempre vou te amar. Tenho certeza que um dia estaremos juntos novamente. Acredito nisso porque Deus é Pai. Isso ele escreveu na minha rede social há uns 7 anos atrás, né? E conforme ia passando o tempo, eu vinha aquelas lembranças e eu ia tirando print das coisas que ele tinha escrito, né? Pra ir guardando. E ele tinha uma sabedoria muito, muito linda. Ele sempre foi muito... Nossa, que lindo, Laura. Fala para as pessoas o nome do seu perfil, eu vou colocar, mas de qualquer forma, né? Laura Pipe. Laura P-I-P-I. P de pato e de igreja, P de pato e de igreja. E o livro da Laura, Quando a Noite Escura Chegou, vocês peçam através do Insta dela. É lindo, muito sereno, traz um conforto muito bonito mesmo. Laura, muita gratidão, Deus abençoe vocês todos, tá? E que vocês consigam ficar sempre com seu pai por aí, tá bom? E com seu irmão, né? Tá bom, muito obrigada. Muita gratidão por partilhar esses lugares tão sagrados, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Um beijo para todos, tá? Um beijo carinhoso, Tereza.